Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E vocês já ouviram a expressão nada se cria, tudo se copia? Na cultura pop é muito comum você ter uma ideia que foi usada por algum autor, algum roteirista, que acaba sendo reutilizada, seja como inspiração, seja como cópia na cara de pau mesmo, por outras pessoas, né? E nos quadrinhos isso não é diferente. E é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui nesse top 5 aqui. São histórias homenageadas, repetidas, plagiadas, envolvendo os quadrinhos Disney, seja eles como vítima ou como ao lado vilão da história. Mas eu vou falar um pouco sobre isso aqui depois da vinheta aí. O primeiro caso que eu quero falar aqui envolve um curto animado do Dono de 1943, que no Brasil ficou conhecido como Lata Velha Voadora, mas no original é até Flying Jello. Inclusive, ele chegou recentemente ao Disney Plus. Ele foi um dos 27 curtas restaurados digitalmente que a Disney lançou aí ao longo desse ano. E a história do Lata Velha Voadora é basicamente o Donald, ele é enganado por um urubu, o Ben Buzzard, e Buzzard é urubu, que ele acaba fazendo o Donald assinar uma apólice de seguro, uma espécie não é uma apólice de seguro, que caso aconteça algo com o Donald, ele vai receber um gazilhão de patacas. E ao longo do desenho, o vilão, que é o Ben, ele fica tentando fazer o Donald desaparecer para que ele possa receber essa recompensa. O desenho aqui, ele tem a direção do Dick Land. Dick Land foi um diretor que trabalhou com a Disney por vários anos, inclusive esse Lata Velha Voadora foi o último trabalho dele como direção. Depois ele foi para Walter Landis trabalhar com um certo pássaro Roy Pau, como diriam os vilões do personagem, e dirigiu alguns curtas do Pica-Pau lá. Em 1948, no episódio Apólice Cobertor, a gente vê o Pica-Pau sendo enganado por um urubu, a assinar uma apólice que daria muito dinheiro ao tal do urubu se acontecesse alguma coisa com o Pica-Pau. E o já citado várias vezes urubu aqui, ele fica tentando fazer o Pica-Pau também se machucar. Vocês podem ver que a ideia é basicamente a mesma. Os dois usam urubu, porém, nesse caso aqui, a segunda versão ficou bem mais conhecida que a primeira, porque o Ben Buzzard só apareceu naquele primeiro desenho do Donald lá e nunca mais. Ele até aparece no Roger Rabbit lá no meio de um monte de outros personagens, mas basicamente é só isso. E já esse urubu do Pica-Pau, no original é o Buzz, é Ben de um lado, Buzz de outro, Buzz Buzzard, que aqui no Brasil ficou conhecido como Zé Urubu, que é um dos grandes vilões do Pica-Pau aí, que apareceu ao longo dos anos, acho que até hoje, quando tem desenho do Pica-Pau, o Zé Urubu é um dos personagens mais utilizados. Nesse caso, a cópia, vamos chamar assim, ficou mais famosa que a original, e ambas são a do Dick Land. Não é muito raro, vocês vão ver. Há duas coisas que vocês vão ver aqui. Outra coisa que um foi criado por uma pessoa e ele vai trabalhar em outro estúdio e acaba usando a mesma história, como também o Pica-Pau vai aparecer várias vezes aqui. Tanto que esse top 5 quase podia ser um top 5 história Disney, Pica-Pau, semelhanças de um com o outro. Vocês vão ver aqui. Agora, vamos para 1943. Uma série de histórias de personagens que é completamente desconhecidos aqui no Brasil. É o Catfish Joe, que tinha revista quadrinho lá nos Estados Unidos. Essa história sem título, os personagens principais lá são contratados para limpar um grande monumento de pedra num parque nacional dos Estados Unidos. E eles acabam tendo várias confusões e acabam danificando esse monumento. Para quem tá um pouco mais ligado aí, já deve ter reconhecido um pouco a história, já que na história o Monumento de Pedra, escrito pelo Barks em 1957, é exatamente essa história que o Donald e os sobrinhos acontece com ele lá. O Donald, ele é contratado para limpar o Monumento de Pedra lá no caso do governador, e eles acabam danificando esse monumento também. Inclusive no final, no Catfish, o nariz meio que derrete por causa da tentativa de restauração que eles fizeram, no Donald também. E a história é basicamente a mesma. Eu estava lendo um texto sobre isso. Não é muito claro se o Barks conhecia a história anterior lá para criar essa história nova aqui, mas provavelmente sim, porque o Barks, ele também se inspirava em muitas coisas, né? E tanto das coisas dele mesmo. Ele tem vários remakes de histórias. Você pega a bibliografia do Barks aí, tem várias histórias que ele fez antigamente, depois ele refez de novo, mesmo com outros personagens, etc. E que fazem com ele também. Essa mesma história aqui, o Monumento de Pedra, a gente tem em 1963, o Barbeiros de Rocha, desenhado pelo Paul Murray, que é basicamente a mesma história do Donald, tanto do Donald quanto a do Catfish Joe, que o Mickey e o Pateta são contratados para restaurar um monumento de pedra, etc. As três histórias são basicamente a mesma. É um caso de cópia, da cópia. Agora vamos voltar lá para 1942. História Donald encontra o Tesouro Pirata, que é a primeira história do Donald desenhada pelo Carl Barks. Na verdade, a história é escrita pelo Bob Carp e
desenhada pelo Barks e pelo Jack Hanna. Cada um desenhava uma página. Ela ficou marcada por ser uma das primeiras... a primeira história desenhada pelo Barks. Ela é um roteiro reaproveitado de um curta do Mickey que nunca saiu. Mas isso fica pra outra história. Eu acho que Dona de Contra o Tesouro Pirata merece um vídeo só pra ela aqui. Mas o que eu quero falar é que, voltando ao Pica-Pau, em 1963, na edição 76 do Pica-Pau, na época publicada pela Gold Key, a gente tem exatamente a mesma história. Pelo menos o começo da história. O Pica-Pau fazendo o papel do Donald. Na história do Tesouro Pirata, o Donald trabalha como um dono de um restaurante no porto, onde tem muitos piratas. Ele é encontrado por um papagaio chamado Bico Amarelo, que acaba levando ele em busca desse tesouro pirata. Ele encontra o bafo de onça. Na história do Pica-Pau, a mesma coisa. Tanto a mesma coisa que, inclusive, o Bico Amarelo, que apareceu aqui no Donald, ele aparece também na história do Pica-Pau. É o mesmo personagem, é o Bico Amarelo. Muito se deve porque a Gold Key, que eu citei agora há pouco, que publicava a história do Pica-Pau aqui, ela também era responsável pela publicação das revistas do Donald nessa época, em 1960. Começou em 1962, mas aqui em 1963 ela publicava as duas franquias, e isso facilitou o autor aqui pegar o Bico Amarelo e trazer para o Pica-Pau. Vocês viram o Bico Amarelo? Uma curiosidade rápida, ele apareceu em um episódio de DuckTales, na primeira aventura, na DuckTales 2017 agora. É basicamente a mesma história. A diferença é que a do Pica-Pau são só 10 páginas, e ela acaba rápido, e a do Donald ela continua. E como eu falei, o Pica-Pau não vai ser a última vez que ele vai aparecer, porque agora, nessa próxima que eu vou falar aqui, em 1956, acho que é o curta mais famoso do Pica-Pau. Eu vou fazer um teste com vocês aí. Cite um desenho do Pica-Pau. A chance de vocês terem pensado nesse daqui é enorme, porque eu acho que ele é um dos mais conhecidos do Pica-Pau, um dos mais clássicos, tem mais meme, etc, que é mais referenciado, é de 1956. Ele aqui é escrito pelo Dick Keeney. Dick Keeney, que pra quem tá ligando o nome à pessoa aí, ele fez o caminho contrário do Dick Land que eu falei ali atrás. Depois de trabalhar muito tempo com o Pica-Pau, ele foi pros estúdios Disney trabalhar nos quadrinhos, e lá ele criou, ao lado do Al Hubbard, principalmente o personagem mais famoso que ele criou foi o Peninha. Em 1975 a gente tem a história Fall Guy. Ela é basicamente o remake da Niagara Falls do Pica-Pau lá. O Peninha vai pra cataratas do Niagara lá. O sonho dele é descer as cataratas no barril. Ele tem o guarda florestal. Não chega a ser guarda florestal. O guarda lá da catarata que fica evitando. E assim como acontece no desenho do Pica-Pau, esse guarda é o que mais cai nas cataratas. O barril do Peninha arruma. Tem inclusive várias cenas iguais também, como eu falei. O Peninha, na época, o Pica-Pau gritando: meu barril, aí que o Peninha também gritando: meu barril. O roteiro basicamente é realmente o mesmo. O final é diferente, mas é o caso de vamos reaproveitar a história aqui, porque eu tô sem ideia pra esse mês, de que nem fez. E por último, mas não menos importante, acho que é uma das minhas histórias de cópias preferidas, assim. Foi a que eu mais dei risada pra eu fiquei sabendo, porque é um filme que eu assisti há 1 zilhão de anos atrás. Na época eu nem tinha feito muita associação, e depois quando eu reli a história eu peguei, aí deixa eu falar aqui o que eu tô falando. Eu vou falar aqui um pouco do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que é um filme sul-africano de 1980. Vamos ver se vocês reconhecem a história. É basicamente isso. Tem uma tribo africana que vive isolada. Um certo dia, tinha um cara aleatório da tribo andando sozinho, passa um avião em cima, e o avião joga uma garrafa de Coca-Cola pela janela, que ela cai em frente desse nativo africano lá. Ele pega, ele acha bonito, nunca tinha visto a garrafa, falando: legal, vou levar pra minha tribo. E essa coisa diferente, essa coisa que eles nunca tinham visto, acaba acabando com a inocência da tribo, pai. Eles acabam ficando gananciosos, todo mundo começa a briga pela garrafa, etc. Pra se livrar disso, esse nativo africano que achou a garrafa decide se livrar dela e devolver ela, porque eles acham que é um presente dos deuses. Por isso que o título Os Deuses Devem Estar Loucos. E ele resolve devolver essa garrafa lá pra onde ele acha que tá os deuses. Ele acaba indo pra cidade e a partir daí tem muita confusão na cidade lá. E eu acho que vocês já reconheceram a história do Tralalá, o Paraíso Perdido, do Tio Patinhas. É exatamente isso que acontece. Mas pra quem não sabe, na história lá, o Tio Patinhas tá sofrendo por doença que faz ele ter alergia a dinheiro, ele acaba se afastando, ele acaba indo para entrar lá, só que quando ele tá passando de avião, ele joga uma das tampinhas de garrafa do remédio dele, acaba caindo nesse vale, e também acontece tudo isso. Um dos habitantes do vale acha, ele acaba, como eles nunca tinham visto, a tampinha acaba despertando a ganância desse pessoal e quase destrói o vale de Tralalá, pro todo mundo querendo mais e mais tampinha vendendo mais ainda, etc. Tem uma pequena entrevista com o diretor do Deuses Devem Estar Loucos, que ele fala que ele nunca ouviu a história do barco. Aquilo nunca se cria, tudo se copia, como eu falei lá no começo do vídeo, e era isso que eu queria fazer nesse top 5 aqui, que acaba nem sendo no top 5, porque eu não fui citando
por ordem de importância e preferência. Eu fui citando um monte de referências aleatórias aqui. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é aquilo que eu sempre falo no final dos vídeos. Se vocês gostaram, curtam, copiem o link e espalhem a palavra. Se forem comprar coisas, vocês comprem pelos links da Amazon que eu deixo nos vídeos aí, que isso ajuda um pouquinho, dando umas pataquinhas aqui pro canal. E até o próximo vídeo.